Vamos lá. Querido Deus, amado, poderoso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nesta tarde. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, continua abençoando Teus filhos, ó Pai, que vai entrar na live. Opera milagre, derrama bênçãos sem medidas, nos dá sabedoria, compreensão da Tua palavra. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Ética pastoral. A ética nas atividades ministeriais. Ministro e as suas funções. Só conferir isso aqui, Micael. Nada que vocês já tenham visto em liturgias e ordenanças, que é praticamente a mesma coisa. É bom analisar aqui o ministro em ação e a sua ética depende das suas tarefas. Os princípios que devem orientar o ministro nas suas tarefas são prudência, bom senso, tato, consciência plena de seu trabalho e as suas implicações, clareza na construção de pensamento. Principalmente quando se é líder e tem que não só motivar pessoas, mas delegar-lhe tarefas a executar. Para tal se faz necessário ter um bom vocabulário. O ministro tem uma função que abrange inúmeras áreas da vida humana. Seu trabalho é lidar com gente, com pessoas, e por isso é preciso ter habilidade com inúmeras áreas do conhecimento. Por exemplo, ter um bom conhecimento de psicologia para usar nas atividades de aconselhar. E ter um bom conhecimento sobre relações humanas e sobre família, sobre criança, adolescência, jovens, adultos e idosos, a fim de estar apto a atender às várias necessidades das pessoas. Ok. Não é somente o conhecimento bíblico, embora este seja o fundamental e deve ser usado sempre, mas é necessário atenção para as diversas áreas da vida humana, como a financeira e as grandes questões da alma humana. Busque ajudar, leia muito, estude o ser humano, seu trabalho. Não é somente espiritual, mas psicológico, financeiro e outras áreas. Seu trabalho é polivalente. Ministre as cerimônias religiosas. Dentre essas tais, nós temos algumas cerimônias que são de suma importância dentro da igreja. Você diminui aqui para mim. Agora sim. O ministro tem, sob a sua responsabilidade, inúmeras atividades e funções. E amor, limpa aqui o óculos para mim, por favor. É preciso familiarizar-se com todas as cerimônias que um ministro religioso é chamado a celebrar e aprender a celebrá-las com dignidade, convicção e elegância. Quais os princípios que se observa a regência de uma cerimônia religiosa? Podemos elencar as principais reverências: um tom solene, um bom senso, um bom discurso. Cuide do vocabulário, ordem e coerência nas palavras, postura, ordem na programação, o cuidado com os horários, apresentação pessoal adequada, roupa adequada, como, por exemplo, gravata, sapatos, cabelos penteados, para não tirar a atenção e o valor da cerimônia. Cerimônia de casamento é uma das mais simples. O ministro precisa estar inteirado das leis do país. E quanto à realização desta cerimônia, precisa conhecer pelo menos os nomes dos noivos e dos pais dos mesmos, respectivamente. O ministro precisa ter cuidado ao cuidado de realizar a cerimônia e fazer a escolha dos textos bíblicos referente e pertinente à natureza da cerimônia. Tem as sugestões. O ministro precisa selecionar hinos conforme a natureza da cerimônia e o obreiro precisa ter cuidado de não ser demorado demais na realização da cerimônia como um todo e também no seu discurso. Cerimônia de batismo. Segue-se também o princípio do tom. Sempre vai ser um tom solene, da ordem, da espiritualidade, do ato e da atenção de todos. É preciso que o candidato seja preparado. Se preparado aqui, ele precisa ser discipulado, que é um outro problema dentro das nossas igrejas. Os assembleanos, os pastores não gostam de discipular jovens, adultos, preparando para o batismo. Se eu discipulo as pessoas a longo prazo, não vão me dar trabalho, porque eles vão conhecer o que é
o principal do batismo, o ensino principal. É a morte e ressurreição de Cristo, é a nossa morte para o mundo, o renascimento para Cristo, a abandono dos pecados, um viver novo, um nascer de novo. É preciso que o candidato seja preparado com antecedência, no aspecto doutrinário, bem como no aspecto formal da cerimônia. Vestes, postura, na hora do mergulho e etc. Limpa aqui meu óculos, por favor. O ministro também deve estar preparado devidamente para o ato solene. Vejamos, saber oficiar, fazendo as perguntas corretas, em alto e bom som, conhecer o nome do candidato e dirigir-se a ele pelo nome. Exemplo, o irmão cita o nome, crês no perdão de teus pecados, promete ser fiel para Deus e viver em comunhão com a igreja até o fim. Ainda de forma bem simples, né? Recebestes Cristo como Salvador e Senhor da tua alma, prometeste ser fiel a Ele e seguir a doutrina da igreja até o fim. A resposta positiva, portanto, creste no Senhor Jesus Cristo e aceitastes como seu Salvador pessoal e deu-te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só pegar uma caneta aqui rapidinho, que eu gosto de estar anotando. Aguenta aí, cara. Ok. O ministro precisa selecionar a leitura bíblica, né? Isso é pertinente à cerimônia. E o hino deve ser cuidadosamente selecionado. E é bom deixar como sugestão a questão da capa de batismo. O correto é de bom tom e cada ministro tem a sua própria capa, muito bem confeccionada segundo um modelo de bom gosto e na medida de seu corpo. Não faça igual aquele meme que está rodando por aí, né, da menina que está só com a capa de batismo, né, e ela está só de 2 pecinhas. E aí os meninos tá gaiados, né, fica lá do olho assim, só esperando ela mergulhar. Quando mergulha, vai dar aquela transparência, né. Ô, meninada sem vergonha, né. Também é alguém que não diz para ela, né? Minha santa, leva uma roupinha por baixo, né? Bote outra roupa. E aí tirou todo o charme da cerimônia. Obrigado. Por causa daquele. Opa, pega aí então. Nós vamos ter a cerimônia de apresentação de crianças. Essa é uma das mais simples. Nós apresentamos crianças, como Cristo foi apresentado na igreja. Nós não consagramos. Se ela for consagrada, ela vai ter que ser criada pelo pastor. O ministro deve ter cuidado de levar a sério e com solenidade profundo, respeito e valor, ministrar esta cerimônia, sem esquecer de que aquele momento é importante para a família da criança. Portanto, é necessário tomar o cuidado de não realizá-lo apressadamente e que vai subtrair o brilho e o valor deste ato tão solene e de valor para a família. Aproveite este momento para valorizar o ato solene e para dar pequenos conselhos à igreja e aos pais, explicando o significado da igreja e a importância de conduzir a educação e a formação dos meninos e meninas no temor do Senhor e amar a igreja de Jesus Cristo. Pense exemplo de leitura, né? E após o ministro, tomar a criança nos braços com cuidado, se for pequena, e pode levantar a alto e fazer uma rápida exposição, falando da responsabilidade dos pais em criá-lo no temor do Senhor, servindo como modelo aos filhos. Façam então uma oração e de dedicação da criança ao Senhor e de seus pais, né? E em seguida leva a igreja a cantar um hino ao Senhor. Isso é só sugestão. Nós vamos ter a ceia, outra cerimônia comum dentro das nossas igrejas. Segue os princípios da ordem, do bom senso, da solenidade, da espiritualidade e da reverência. A celebração deve ser presidida pelo pastor, na eventual falta deste pelo seu representante direto, segundo dirigente. A celebração deve ser realizada com o espírito de adoração, comemoração da morte do Senhor Jesus Cristo por nós. Os auxiliares, diáconos, presbíteros e todos cooperam com o ministro para que o ato seja o mais espiritual possível
E é bom treinar os obreiros que vão ajudar na distribuição dos elementos da ceia à igreja, para que tudo transcorra com ordem e decência, sem prejudicar a beleza da cerimônia e desviar as atenções das pessoas para as outras situações, em detrimento do modelo da espiritualidade. Ele dá uma outra observação, que é outra coisa que se deve ser observada, é o cuidado com a doutrina relacionada com esta ordenança do Senhor Jesus Cristo, pois muitos obreiros não compreendem o significado simbólico dos elementos no momento deste ato, e falam que tais elementos é o Senhor Jesus Cristo ou coisa deste nível. Aqui é um memorial, não é transubstanciação, é um memorial. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, no caso, a memória de Cristo. A mensagem não pode fugir da temática e leitura bíblica pertinente, e é importante dar ênfase à comunhão dos santos, explicando quem está apto a participar da ceia, dê liberdade às pessoas a fazer o seu próprio exame, e ver-se então dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece, principalmente aos visitantes de outras denominações. Procure seguir uma ordem na cerimônia, mas há liberdade para ser criativo, desde que nunca fuja do que é central e necessário para a cerimônia. Tem que botar aqui. Então aqui, colocando uma lâmpada aqui para ver se ilumina, né? Aguenta aí. Eu também não. Nós ganhamos isso aqui, ó. Já disse que é para iluminar. Só que a gente não sabe. Não tem segredo não, é só ligar antes do celular. Aí a luz Vai. tem que colocar por trás do celular. Você entendeu? Ah, é? Ah, sim, né? Deveria, né? Nós temos que abrir, né? Eu não sei. Aguenta aí. Também não sei, não. Ah, Galileia. Ah. Vai Segura na lâmpada, não. Vai? Vai. Ah, meu dedo. Ele tem que ficar por trás do celular. Isso. Vai jogar a luz, aí você. Acho que o computador tá passando, tá usando aí. Pronto. Aí. Melhorou agora? Agora você repetiu. É amanhã de manhã. Tem um reflexo aí que bateu aqui no meu olho, chega. Pega o pano aqui pra passar na careca. Tem que ver aqui onde bota pra carregar. Não sei, depois vê. Depois vê. Tá falando com a aula. Olha aí, deu certo. Bora você me ver até amanhã de manhã. Tá? Olha a bagunça ali na cama. Rapaz, irmão. Não, vira pra lá. Pois é, né? Prazer ver aí o Fátima por aqui, nosso meio, nosso secretário. Secretário do planeta Terra aí. Olha aí, graças a Deus. Gleice aí, Pai do Senhor, na Gleice. Pai do Senhor, os diáconos que vão servir a ceia, isso aqui tem que ser repetido constantemente. Os pastores não ensinam isso mais por diácono e diaconisa. Quando vai servir o pão, você diz assim: este é meu corpo, que é partido por vós. Vai servir o sangue, o suco de uva, este é meu sangue, símbolo da nova aliança, é derramado por muitos, ou este é o meu sangue que é derramado por vós. Nós vamos ter a cerimônia fúnebre, segue também o princípio da solenidade, o ato tem a natureza própria e que precisa ser considerado. Breve planejamento do culto fúnebre, cântico apropriado, selecione com antecedência para evitar cantar hinos com temáticas que não é própria para o momento, leitura apropriada da mesma forma, faça a seleção antecipada, né, da mesma a leitura apropriada, da mesma forma, faça a seleção antecipadamente.
Mensagem curta e apropriada para com cuidado e referir-se ao falecido pelo nome e só lembrar das qualidades positivas, não exagerando nas qualidades. O culto deve ser breve, não pode ser longo. Lembre-se, tudo tem hora marcada e é preciso deixar um bom tempo reservado à família para aquele momento útil e triste, a despedida. Doente, ente querido que Deus o recolheu. A cerimônia no cemitério só deve ser realizada se for solicitada pela família, ou se o falecido for alguém que tinha certa influência social ou na igreja. Deve ser curtíssima, e porque o funcionário da necrópole não tem o tempo de aguardar finalizado nosso trabalho, pois certamente ele tem outros trabalhos e atendimento a fazer. Nós vamos ter aqui, qual deve ser o traje apropriado para uma cerimônia de fúnebre? Não é de bom tom trajar roupas claras no velório. É preciso trajar com modéstia e com respeito. Ternos e gravatas escuros, evite o colorido. Tenha uma palavra consoladora aos familiares. Não é de bom tom ficar mostrando um rosto sorridente em um velório. Não é de bom tom conversa alta, pregar gritando. Seja discreto e mantenha a voz em tom de solenidade, tom baixo e com moderação. Não faça discurso longo e apelativo em demasiado, deixando as pessoas constrangidas. E ali não é hora de apelo. Ali não é hora de apelo. Já viu quando vocês já foram no culto fúnebre e o pastor faz o apelo a Cristo? Não é hora. Está errado, né? Embora seja boa hora de semear a palavra de Deus, mas fazer o apelo não é hora, porque se for o povo vai a Cristo só pelo momento triste. Então, eles têm que reconhecer. Seja sincero a apresentar as suas condolências. O ministro em outras atividades, há variedade de tarefas, de situações em que o ministro do Evangelho está envolvido e que requer dele atitudes éticas de boa maneira no desenvolvimento cotidiano do seu ministério. Portanto, o que ele elencamos abaixo são algumas destas principais situações e tarefas e atitudes éticas e posturas mais elegantes durante seu exercício, de forma a dar às suas ações maior elegância e mais eficiente, já que a dignidade de sua posição o coloca em condição de estar sempre sendo o foco da observação do público. O ministro e o púlpito. Que é algumas coisas aqui que vai... Né? O púlpito deve ser respeitado por seu lugar de onde Deus fala. O que o Sinai foi para Moisés, o púlpito é para o ministro. O princípio que orienta a nossa conduta no púlpito deve ser de relevância, respeito e bom senso. Vejamos alguns conselhos quanto à conduta no púlpito. Evitar fazer do púlpito local de contar anedotas e fazer a congregação rir, fazer piadinha, não quer que não possa ocorrer alguma vez, até pode ser utilizado como recurso para o ensino. Deve-se evitar o tipo de obreiro que tudo que diz vira anedota ou motivo de riso. Não estamos ali para fazer o povo rir. O púlpito é local onde os olhares estão colocados o tempo todo, portanto você está sendo observado, por isso não há necessidade de postura adequada. Vejamos algumas formas de se apresentar no púlpito. Não fique conversando o tempo todo. Isso tira a atenção dos demais e, além de dar um péssimo exemplo, não ficar limpando o nariz. Isso depõe contra você mesmo. Não ficar se coçando indiscretamente. Aquelas coceiras, né? Isto, além de ser deselegante, é deseducado e vai tirar a atenção das pessoas na mensagem e na intenção do culto. Cuidado com as suas vestes. Estão compostas. Olhe bem, se a sua gravata não está torta e a sua camisa não está para dentro das calças. Veja se estão abotoadas.
né? Tem que ter aquele cuidado. Tem irmão que bota a camisa social por dentro da cueca. E aí quando abaixa, aí mostra a cueca, né? Tendo esse cuidado, pelo amor de Deus. Vamos ter o zelo, né? Tem obreiro que não sabe sentar, né? Senta todo arregalhado, né? Com as pernas abertas. Meu Deus do céu. A irmã Fátima caiu. A irmã Fátima Então, tem alguma situação que ela tá rindo aí. Qual é, irmã Fátima? Aí, compartilha aí com nós aí. Liga o microfone aí que tá desligado. Ó, o irmão Miranda tá na aula aí. Isso aí é o marido dela, o esposo dela aí, ó. Professor Miranda. Liga o microfone que está desligado. Então, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse zelo. Tem obreiro, rapaz, que vai com a gola aqui da camisa para cima, mostrando a gravata. Tem irmãs também que são obreiras, diaconisas, evangelistas. Tem que ter cuidado, irmão. Tomar um banho, tá cheiroso. Dentro das tuas possibilidades, dê o teu melhor. Ande bem arrumado, bem escovado, tem um zelo, cuidado. Na maneira de sentar, pode estar com uma saia, né, para as obreiras. Uma saia que não está cobrindo o joelho, então sente-se de um jeito que não vai mostrar as suas intimidades. Obreiro, não sente, não, tem obreiro que bota a perna no norte e outra no sul, né? Aí o pobre da irmã lá atrás, lá embaixo, pelo amor de Deus, tem que ter um cuidado. Calça apertada, tem os obreirinhos novos agora, né? Essa juventude de hoje, aquela calça tubinho, né? Do tamanho único, né? Vai do pé para a cintura. E aí, fora as camisas, também tem tudo o cuidado, né? O cuidado de não carregar muito na maquiagem, não ser muito chamativa. Tudo tem que ter um zelo, tudo tem que ter um cuidado. Então, o obreiro, naquela hora que você tá ali no culto, lá no altar, tem que ter o cuidado. Você vai ser olhado e observado por todos. Vocês indiscretas, palavreado chula, né? Vícios de linguagem, porque já é meio complicado. A gente já vai com medo, né? Tem o medo, o nervosismo, e ali tudo pode acontecer, né? Deus pode operar milagre, derramar o poder de Deus, então tudo tem que ter esse cuidado. Continuando, o ministro e a pregação. A pregação, claro, vocês sabem disso. Precisa estar preparado para pregar. Lembre-se, a tua eficácia está diretamente relacionada à medida da tua preparação, tanto espiritual quanto intelectual. A tua chamada também está diretamente relacionada com a medida da tua preparação e da tua dedicação. O ministro precisa cuidar da pronúncia, é preciso aprender a pronunciar corretamente as palavras. E se há dificuldade em pronunciar determinadas vogais ou consoantes, é bom consultar um fonoaudiólogo, né? Mas não sabe. Não tem páginas e páginas aqui falando sobre a pregação, mas eu quero lhe chamar a atenção aqui para 3 coisas na página 69. Tome cuidado com gestos e coceiras, principalmente gestos que podem ser lidos como algo obsceno. Tem na hora da pregação, tem que faz assim, né? Cuidado, que o outro lá embaixo pode estar, né? O correto é você não fazer gesto de indicatório, né? Você pegar a sua mãozinha assim, ó, e fazer dessa forma, para não se tornar obsceno. Saber se movimentar também ali na área do púlpito, no altar, ter um certo cuidado. Tome cuidado com as expressões faciais, procure ser normal, né? Não tente fazer expressões que não seja natural, né? Ou seja forçada. Expressões que queiram transmitir às pessoas uma santidade. Tem pregador assim, chega lá, parece que está carrancudo, tomou suco de limão sem açúcar,
Aí chega lá parecendo que é o rei da cocada preta, e ali é Cristo que deve reinar naquele local. E ao pregar, tome cuidado de não constranger o pastor da igreja. Nunca tente corrigir a igreja se você não é o pastor da igreja, principalmente se está ali como convidado. Porque tem pregador que gosta, é abusadinho, né? Como diz o outro. Quer doutrinar aquilo que não é para ele, né? Então, ele tem que somar junto com o pastor para não espalhar o rebanho, para juntar. Na página 70 vai dizer, ó, evite ficar com as mãos nos bolsos, evite pregar armadilhas nos ouvintes, né? Aquelas pressões, né? Olha, cuidado, tal, e outros aqui não. Levante a mão, cutuca o teu irmão da direita, da esquerda, dá um grito de glória a Deus. Tem nem que não gosta, né? Cuide-se com a sua postura ao pregar, não apoie os cotovelos no púlpito, não bata com a mão no púlpito, não bata na Bíblia. Isso não é recurso de pregador, ministro, preparado, mas é infantilidade, que depois contra o seu ministério. Alguns até exageram dizendo que se Deus não fizer isto ou aquilo, ele rasga a sua Bíblia, e afinal nada acontece e ele não rasga a Bíblia, o que seria desrespeitoso e prejudicial. Isto é muleta de quem não tem mensagem, que somente quer impressionar o povo com a sua espiritualidade falsa. Vamos lá. Não aponte o dedo para as pessoas da congregação ou do culto quando falar do rebelde, de Satanás. Uma observação que está no campo da ética, já que a ética passa pela inspiração de outra. E, pelo respeito, seria bom que os pastores e as igrejas cuidem-se mais da questão do som eletrônico. Procure sempre que possível construir seus templos com isolamento de som a fim de manter o respeito com os vizinhos. O som muito alto perturba. Outra situação que ocorre com frequência é que é preciso levar muito a sério a saúde dos membros da igreja, no tocante à mesma questão do som, muito alto, pode estourar os tímpanos, perturba os irmãos dos lados, os vizinhos, provoca surdez, estressa e outras doenças relacionadas à saúde psicológica. O ideal é consultar um engenheiro de som que se projetará a distribuição do som conforme a necessidade de cada templo em relação à área que se tem. Vamos lá. Um cuidado importante, página 72, é que se observar ocorre quase sempre. É citar livros do Antigo Testamento como se fossem epístolas ou cartas, 1 Samuel, 2 Crônicas, ou epístolas do Novo Testamento como se fosse livro como 1 Coríntios ou 1 Tessalonicenses. O correto é observar que quando se trata de livros do Antigo Testamento, cita-se no gênero masculino, e quando se trata das epístolas do Novo Testamento, cita-se no gênero feminino, para se tratar de cartas. O ministro e o visitante deve recebê-los com a devida cortesia, dando-lhes boas-vindas. Quando se tratar de um ministro devidamente credenciado ou já conhecido da igreja, deve convidá-lo para o culto. Não deve ser dada a oportunidade para pregar aos obreiros de outras denominações, ou mesmo da mesma denominação, quando não se conhece bem o obreiro. Receber do pastor presidente. Como deve ser recebido o pastor presidente? É necessário reconhecer que o pastor presidente não está ali como visitante. Ele é o pastor da igreja. Ele deve ser recebido como tal, e não como se estivesse ali como visitante. Isto é, com honra que lhe é devido como pastor da igreja. Também pelo princípio do bom senso e sem exageros. Faltou alguma coisa aí, né? Os exageros podem parecer que estamos honrando a pessoa, mas na verdade estamos sendo deselegantes e maçantes, perante o povo e o próprio apresentador. Também é preciso ter cuidado para não ir ao extremo oposto e recebê-lo de uma forma deseducada, de tal maneira que não damos a ele a honra que merece
deferência que a dignidade do cargo que ocupa exige, ficando ali de, devendo o respeito e a cortesia da igreja, das boas maneiras e da ética. Logo após o cântico e a leitura da palavra, o dirigente deve apresentar à igreja e dar à igreja a oportunidade de manifestar a sua alegria e receber. E o próprio dirigente deve recebê-lo alegremente, entusiasticamente, respeitosamente e com cortesia, como manda a educação e as regras das boas maneiras. Isto tudo deve ser feito de forma elegante, sem ser muito delongado. O ministro e a sua cidadania. Vamos embora. O ministro não deve esquecer de quem tem como responsabilidade de servir ao Senhor, com fidelidade e viver para o Senhor. Isto inclui, evidentemente, seu ser como um todo. Inclui também a vida do ministro como cidadão no aspecto social e cívico. Somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos brasileiros. A Bíblia recomenda a sujeição às autoridades constituídas, a pagar os impostos, daí a César o que é de César. Por inferência, concluímos que a recomendação bíblica é que devemos ser cidadãos. Sendo assim, temos o dever de reconhecer e obedecer não só às leis celestiais, como também conhecer e obedecer às leis da nossa pátria. Logo se faz necessário reconhecer os principais códigos, a Constituição brasileira, a Constituição estadual e a lei orgânica do município e o Código Civil. Também é necessário conhecer os símbolos nacionais, bandeira nacional, hino nacional, as armas nacionais, o selo nacional. E o ministro do Evangelho tem o dever de saber, pelo menos, o nome do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros, e possui a lista do governador, do seu estado e do prefeito da sua cidade, da Câmara Municipal. Um conhecimento que deve estar associado à preocupação de ser cumpridor da palavra de Deus, né? E assim sucessivamente. Isso aqui vocês sabem, não vou nem entrar no mérito. O ministro como conselheiro, página 77. Esta é uma tarefa em que o ministro enfrenta na sua função de guia do povo de Deus, não esquecendo de que hão de dar conta das almas que estão sobre o seu cuidado. Assim todo cuidado é pouco, pois esta tarefa implica em muitas situações complicadas que necessitam sabedoria para serem bem administradas e bem feitas. O trabalho do pastor, em todo o tempo, quer seja ensinado, quer seja pregando, quer seja dialogando, estará sempre com incumbência de explicar aos cristãos a palavra de Deus e como aplicá-la aos problemas específicos da vida cotidiana de cada um. Portanto, o ministro será sempre aquele que estará ocupado em aconselhar e aplicar ensinos éticos e preceitos sagrados às necessidades espirituais do povo. E assim o povo, ao enfrentar as mazelas da vida, procurar seu pastor para repartir com ele as suas necessidades e buscar orientação e uma possível solução, um conselho em como proceder naquela circunstância. O aconselhamento pastoral, resume isso aqui tudo, o pastor lhe aconselha sempre à luz da Bíblia Sagrada. Os conselhos que ele vai lhe dar é em cima daquilo que ele ouviu, você relatando os problemas, a situação que você está passando, se é financeira, se é familiar, se é conjugal, se é com os filhos, se é no emprego, e etc. Em cima disso, ele vai te dar um conselho à luz da Bíblia Sagrada, como um norte de orientação para a tua vida. Essa é a função pastoral, é te aconselhar, te exortar, te corrigir, vara e cajado. É mostrar para ti que mais vale a pena estar na presença do Senhor do que na presença de outras circunstâncias que não vão te levar a nada. Mas, estando na presença do Senhor, tudo dá certo em nome de Jesus. Fala, meu Deus. Se você não falar, não é aula. Abaixa o teu volume. Melhorou?
Isso. Eu tava fazendo um orçamento, eu fui fazer um orçamento lá na casa da irmã Ana Gleice. Na hora que eu cheguei lá, até falei pro marido dela, né? Eu digo, hoje é ela que vai começar a oração. Hein, o senhor estava falando sobre aconselhamento pastoral. Se o cidadão que está na igreja, aí de repentemente ele leva chifre, né? Qual é o conselho que o pastor tem que dar para ele? É sério, pô. É sério. Olha que homem qual o conselho, né? Depende, né? Vou falar de um caso que aconteceu com um pastor. A esposa do pastor chegou para ele, né? E disse assim: olha, tô saindo de casa porque você não merece isso, mas eu estou apaixonada por outro lá no trabalho. Mas você é um grande homem, um homem de Deus, um grande pai, um grande pastor. E por causa disso eu estou saindo de casa. Estou pegando minhas coisas e vou morar com ele. E aí, qual é o conselho? A única coisa que nós podemos dizer para esse irmão, para orar, pedir a Deus, né? Porque tem os chifres que são provocados. O caboclo é um sem vergonha, não é crente. Coloca na irmã, coitada, né? Qual o conselho que a gente vai dar? A vontade de dizer, irmã, abandona esse cara, né? Né? Ele não te merece, né? Claro que não é o desejo de Deus é que destrua a família, mas desse jeito não vai ser feliz, né? Mais uma vez é orientá-la à luz da Bíblia Sagrada, orar, pedindo que Deus ilumine, né, para que ela consiga se desatar deste nó, né? Daquela situação que eu falei, e aí o jeito é consolar o irmão, né? Pelo menos a irmã foi sincera em chegar para ele e dizer, olha, não lhe quero mais, né? E infelizmente eu estou apaixonada por outro. Mas tudo são fatores, né? Claro que um casamento é uma construção de duas vidas, né? Quem pode dizer isso muito bem é a irmã Fátima com o seu Miranda, que estão casados bem pouquinho tempo, né? Que é a junção de uma jornada de vida, né? Todos os dias é uma renovação, todo dia é um calor que ambos se conhecem, uma palavra amiga, um conforto, é chorar junto, é se alegrar junto, é amar juntos, sair junto, na alegria, na dor, até a morte os separe, né? Vai ter dia que vai ter o caviar para comer, vai ter dia que só vai ter o pobrezinho do ovo, aliás, o ovo tá caro, então vai ter dia que só vai ter, não vai ter nada para comer, né? Né? E mesmo assim não tem motivo de separação se o casal se ama, né? E aí tem que, na conversa, vai perguntar se ama ele, é isso, é aquilo, né? Se não tem mais solução, é melhor que separem e se resolvam para não ficar nessa, como diz o outro, né? Para não ficar nessa sacanagem. Volta, isso, aquilo, aquele negócio todo. Tem Por que eu falei isso? Porque eu tenho um amigo meu, né, um amigo, tá? Uma pessoa que eu conheço, que ele encontrou umas conversas no celular da mulher dele, né? Aí ele foi se aconselhar com o pastor dele, né? Até o nome do pastor dele é Charles, né? Ex-pastor dele. Aí o pastor deles pegou e disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião na casa de vocês, vou conversar com os dois. E foi. Fez um jantar, né? Aí teve uma conversa bacana. Aí ela falou que foi o... Não, porque assim, o adultério hoje, né? Cristo diz que só basta o cara desejar para ser adultério. Aí ela não ficou com o cidadão, mas ali ficaram trocando conversa, aquele negócio. Ela disse que foi um deslize, mas que não iria mais acontecer, né? Aí depois disso passou-se, aí ficou tudo bem de novo, mas aí voltou de novo, ele encontrou outras conversas de novo, entendeu? Aí foi que ele resolveu chegar para ela e separar.
Mas de início o pastor deu um conselho bacana, foi lá, conversou com os dois, mas não teve jeito não, a Gaia entrou. É complicado. Aí pega, né? Aí é o jeito de separar, né? Aí ele separou, tá separado hoje, graças a Deus, tá bem, né? Amém, né? Graças a Deus. Separado hoje. Misericórdia. A gente conhece esse caboclo aí? Rapaz, ele é gente fina. Vale. Vou deixar uma declaração que um colega meu que deixou aqui, ó, pra esposa dele. Que ganhou o prêmio máximo na loteria foi a esposa dele. Parabéns pela sua declaração. Isso deve ser Guto, né? O nome do declarador. É o irmão Miranda. Falou que o prêmio máximo da loteria foi ele ter casado com a irmã Fátima. Eita glória! Tá certo, tá certo. 50 anos, 60. Abre o microfone, irmã Fátima. Fala aí, Valéria, quantos anos de casado é? Paz do Senhor, 50 anos agora, em novembro. 50 anos. Bodas de ouro. É muito amor. Aleluia. É muito aleluia. Olha aí, ela bloqueou o microfone. Aleluia. É muita glória a Deus, né? Como diz outro, é muito quilo de sal junto, né? Vamos lá. O ministro e a aplicação de disciplinas. Isso aqui, vocês sabem, precisa ler, porque carece, né? Porque as nossas igrejas não, praticamente estão disciplinando mais. Hoje já é uma dificuldade dentro da Madureira disciplinar. Hoje, para disciplinar, tem que assinar um termo. Chamar a pessoa e assinar um termo. Porque está gerando problema. Mas eu vou falar aqui um pouquinho da disciplina. Na página 81 vai dizer assim, ó, disciplina não é um código de que está posto para condenar e mastigar condenar e castigar. Sua finalidade, na verdade, é para curar o irmão fraco. Então, o conceito é muito mais amplo do que se pensa. Disciplina é tudo o que se apresenta como ajuda para a santificação da igreja, para a boa ordem, para a edificação espiritual e para eliminar tudo que possa ameaçar o crescimento da igreja, seu amadurecimento espiritual, bem como o seu bem-estar. A aplicação de regras estabelecidas pela igreja a fim de corrigir o irmão mais fraco e deve estar de acordo com os critérios bíblicos que não vamos determinar aqui, pois não é nosso propósito. Pode falar. A disciplina ela é essencial na igreja. Sim. Né? Como o senhor falou, hoje ela não corre mais por causa do que o pessoal está levando tudo para a justiça, né? Então, porque quando a gente pega Paulo naquela situação que tinha aquele rapaz que estava eu não lembro agora como é que ele estava, ele parece que ele era casado e tinha outra mulher que estava adulterando, né? Era um filho, com a né? mãe, com a mulher do pai dele. Madrasta. Isso, com a madrasta. Aí Paulo chega, a disciplina de Paulo é tão séria em cima dele que Paulo expulsa ele da igreja e entrega ele na mão do diabo. O diabo pisoteado. E depois esse rapaz, ele volta, depois de tudo que sofreu, volta e se torna uma nova pessoa. Né? Então a disciplina... Matar a carne. Exatamente. Então a disciplina ela é essencial na vida do crente. Né? Porque senão fica um Deus dará. O cara não tá nem aí se tá errando, se não tá na mesma, né? Fica uma bagunça. Dá uma bagunça, um Deus fraco, né? E nós conhecemos que o nosso Deus não é fraco. O ensino é para correção já, né? Mas a disciplina tem casos que é necessária. Uma peiazinha corrige boa, né? O nego dá uma pulada,
umas varadinhas de goiaba é coisa boa, de goiabeira. Rapaz, dá uma ardida, mas se for bem colocada, dá certo. Então a disciplina é para isso, para corrigir mesmo. Olha só, na página 82 vai dizer aqui: os princípios éticos implicados na ação de disciplinar a um membro também é a responsabilidade da honestidade, da confiança, discrição, empatia e etc. Chegando no fim, faltando bem pouquinho para terminarmos, nós vamos ter o ministro na relação com os seus cooperadores. O ministro, na qualidade de líder, deve ter o bom senso de tratar bem os seus cooperadores, como a maioria ali não é remunerado e apresentam voluntariedade para ajudá-lo em seu projeto de trabalho. E merece um bom tratamento e reconhecimento por parte do líder. Grosseria, sendo antipático, tem líder autoritário, líder ignorante, por ser ignorante mesmo, estúpido, líder que não sabe colocar as palavras, né? Usa as palavras de forma mal colocada, não sabe aconselhar. Então, tudo isso faz a diferença dentro da igreja. Em vez de ajuntar, ele espalha as ovelhas. Então, o ministro tem que saber ter amor, ter uma dose de amor, uma dose de correção. Como diz o ditado popular, né? Por falta de grito, você perde a boiada, né? Então, tem hora que você tem que dar um grito mesmo. Tem hora que você tem que erguer a voz, chamar o povo à atenção. Mas tem hora que aqueles que estão ali do teu lado come da tua mesa, tem que ter um abraço, tem que ter um afago, um carinho, porque são todos a mesma família, né? Então, se tiver tudo ajustado e tudo ajustado, tudo vai andar no trilho eterno. E não importa, né? Se o pastor tiver muito conhecimento acadêmico ou quase nada ou nenhum, porque se ele tiver o carisma do Espírito Santo, uma boa palavra, a igreja vai se ajustando, vai tendo sede, vai buscando, vai ensinando e vai caminhando. O ministro precisa repartir esta responsabilidade com seus cooperadores, né? Nunca tomar decisão sem a consulta dos mesmos, e até da igreja, caso necessário, para que não fique depois em situação de aperto diante da igreja. O ministro precisa desenvolver uma capacidade de ouvir os seus companheiros. Isso aqui é outro problema, né? Tem pastores que não sabem ouvir a ovelha dentro de casa, tá vendo? A ovelha tem uma outra visão, um outro entendimento. Consulta, né? Teu braço direito, teu braço esquerdo, que é o segundo, terceiro dirigente, consulta-os. Nós queremos fazer isso, consulta-os. Não é vergonha, não entendo isso. Tem pastor que se acha com vergonha de não consultar, né, o segundo e terceiro dirigente. Bom senso. Que o ministro evite um governo de imposições e tirania, né? Aquele que só fala, só impõe, mas um governo participativo é a melhor forma de você manter tanto a amizade e a confiança com a consideração da igreja como de todos os que te auxiliam. A liderança é uma conquista e não uma imposição. O verdadeiro líder é aquele que sabe motivar as pessoas a abraçarem as propostas apresentadas para serem executadas. Não é assim de uma construção, né, uma compra. Se o pastor não for olhudo, né, ganancioso, a igreja abraça. E o primeiro exemplo é o do pastor, né? Ele mete a mão no bolso, ele tem condições. Se ele não tiver condições, ele é o primeiro a dizer: estou aqui para construir. Primeiro a pegar no cabo da enxada, bater um concreto. E é o último a sair, para sempre estar na frente e no final da obra, para que todos vejam que ele é um pastor participativo. Ele está ali não por mero acaso, mas sim participando com todo. O ministro deve ser bem educado e ético, a fim de não incorra no erro grosseiro, de ficar atacando direta ou indiretamente seus auxiliares em público. Eita, microfone é arma para abençoar,
Não é arma para maltratar. É que aqui, irmão, aleluia, sabe, né? Oh, aqui tem uma cambada, uma raça. Aí esses diáconos, essas diaconisas. Tem pastor que reprega tudo que o irmão pregou, gasta meia hora, 45 minutos. Terminou a mensagem, o microfone não é para isso. Terminou a mensagem, glória a Deus, que Deus lhe abençoe e abençoe a vida do irmão, da irmã que pregou. O irmão, o microfone não é para amaldiçoar vidas, ao contrário, Deus abençoe. Quer quebrar obstáculos, chama o irmão lá. Eu quero chamar de diácono, diaconisa, sentir de Deus, de orar por eles, que a igreja levante, vamos orar juntos, abençoando a vida do irmão, né? O obreiro é para fazer diferença, não é para espalhar, a juntar, é fazer diferença. O ministro deve ser um homem que tem a capacidade de voltar atrás e pedir perdão. É outra coisa, né? Tem pastor que não pede perdão nem debaixo de taca. Né? A taca está comendo, ele não pede perdão nem amarrado. É orgulho, né? O nariz altivo. O perdão abre portas, fecha legalidades e abre possibilidades novas. Meu amigo, eu errei, me perdoe. Não era para ter feito assim. A palavra foi mal colocada. Falei demais, falei besteira. Reconhece o teu erro. Né? E aí, em vez de espalhar, tu ganhou foi um amigo. Né? O irmão vai dizer, poxa, o pastor é tão humilde. O pastor está junto aqui, pediu perdão de mim. Oh, que maravilha, esse pastor é bênção demais. E aí ganha um amigo, um companheiro para todas as horas. Saiba delegar as tarefas, não seja ciumento. Porque tem de pastor ciumento, que na casa tem um irmãozinho que prega melhor do que ele. Aí ele não dá oportunidade. Isso não acontece aí não, graças a Deus. Mas eu já vi isso aí. O irmãozinho tem uma boa palavra, o pastor fica amassando o pobrezinho. Aí pisa, maltrata, não dá oportunidade. Tem um segredo, quanto mais o obreiro recebe oportunidade, mais ele amola a espada. E aí ele tá pronto para batalhar todos os dias. Recebe a oportunidade, ele tá lá. Aqui eu tô com a espada afiada. E a postura do pastor não é ser ciumento. Né? Ali não é a mulher dele, não é a criança dele. Ali é a igreja do Senhor. Né? Mas, claro, sua esposa é outro esquema. Né? Ali é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Nem é nossa, é do Cordeiro. Tem que ter um cuidado que não é nosso. Né? Então, vamos aqui. Joga a responsabilidade, irmão. Deus te conduza na palavra, porque né, a igreja não é nossa, é do Senhor. Joga o pepino pro cara, deixa ele sentir o peso, né? Mas não tenha ciúme da obra, né? Não tenha ciúme do carro. É melhor ter um obreiro preparado do teu lado do que ter 10 despreparados. É a dor de cabeça terrível. É melhor ter um obreiro que saiba manusear muito bem a palavra de Deus, ele vai estar do teu lado somando junto e com a ascensão de crescimento, do que um que vai te atrapalhar até tu entregar a igreja e tu sair daí triste e decepcionado. Pega uma aguinha para mim, por favor. O ministro precisa cuidar para manter o relacionamento com todos os seus auxiliares e não alimentar formação de grupos, de elite. Graças a Deus, né? Isso não acontece aí não. É aquelas panelinhas, né? É a panelinha do A, a panelinha do B, a panelinha do C, aqueles grupinhos separados dentro da igreja. Ali é só o grupinho do pastor, ele só vai que tem dinheiro ou não. Ali, rapaz, ali na hora do culto é só eles que recebem oportunidade. Isso não acontece aí não, graças a Deus. Né? Eu já vi em outras igrejas aí. Pastor, será que existe alguma igreja dentro do Brasil, vou botar logo o mundo, que não tenha panelinha? Rapaz, até lá de Corinto tinha, né? As que o apóstolo Paulo passou também tinha, né? Mas daí não tem não. Aí não tem nada. Panelinha é problema. A panela cresce de um jeito que ela faz muro na vida do pastor e deixa ele engessado.
Isso é copo, é? Tamanho do copo, a mulher quer me afogar na água. O duro que não está tendo mais só panelinha. Hoje tem panelinha dentro das panelinhas. É verdade. É Você está verdade. vendo briga dentro dos grupinhos, entendeu? Porque um não se deu com o outro ali. Isso está destruindo a igreja. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Tá cheio. Então nós temos que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. Porque a igreja é do Senhor. Vamos lá. É necessário também cuidar para não alimentar ou provocar maledicência na igreja. Portanto, não deve aceitar que um obreiro fale mal do outro em sua presença. É preciso saber usar o púlpito da igreja, que é lugar sagrado para a pregação e o ensino de Deus, e não lugar onde o ministro possa fazer desabafos contra alguém, né? Ou contra o obreiro. E, por fim, o ministro do Evangelho precisa cuidar para não deixar de ser hospitaleiro, principalmente quando convida um companheiro para pregar ou cantar em sua igreja. Boa hospitalidade é preciso ser oferecida ao convidado e, conforme for combinado, ressarcir as suas despesas de viagem, etc. Nós vamos ter os conselhos éticos ao ministro, né? É tudo que a gente já viu. Né? Conselhos aqui, estamos vivendo, como acima já fora dito, tempos de relativismo ético, onde não há mais como estabelecer normas válidas universalmente para todos os lugares e tempos. Há todo tipo de ética que vai ao sabor dos interesses e situações pecaminosas destes tempos modernos e proclamadas e popularizada pela mídia. Isto se apresenta como um grande desafio para a igreja na modernidade. Existe até igrejas relativistas e a teologia contemporânea, e completamente relativista, e por isso é necessário que o ministro que tem interesses ainda se dirija pela palavra de Deus e terá de ser de encher de coragem e do poder do Espírito Santo para continuar sendo um arauto defensor dos valores éticos cristãos e bíblicos diante dos adversários, que não são poucos nos nossos dias. Relativismo aqui ainda continua na página 87, ó. Propagado por quase todas as filosofias contemporâneas, né? As filosofias muitas das vezes destroem os conselhos éticos, né? E adotados por teologias contemporâneas, cuja fonte não é mais a palavra de Deus. Aqui nós vamos entender esse movimento que a igreja tem sofrido hoje, esse movimento de pastores coaches, né? Esse movimento de igreja da parede preta, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, você consegue, você vai chegar lá, você vai desenvolver, você vai ser abençoado, e isso e outras coisas mais. Se não for a palavra de Deus sendo pregada na realidade, e em vão é a carreira, né, desse povo. A gente não caminha por bênção, né? Nós vamos caminhando e sendo abençoados. À medida que nós vamos caminhando, a bênção vai nos alcançando. Né? Na medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo a carreira, né? Nós vamos entendendo a batalha que nós temos diante de nossas vidas. Então, todos os dias é uma batalha, é uma luta, uma persistência, e que nós vamos chegar ao nosso objetivo. Na página 88, vai dizer que os ministros, diante do moderno problema ético, e que vão surgindo com o desenvolvimento científico e com o avanço do materialismo, né? Outra coisa também, a gente observa dentro da igreja, que a própria igreja dá mais valor hoje aos irmãos que têm carro, iPhone. Veja, na hora dos nossos cultos, a gente para o culto para bater umas fotos, né? Vai presentear alguém, cadê o fotógrafo, né? Aí vê o desfile de telefones, né? É um melhor do que o outro, né? iPhone 12, 13, 14, Galaxy, né? Samsung, M não sei o que lá, S não sei o que das contas, é o que dobra, é o que abre, é o que fecha, é o que fica minuto,
diminuto e outras coisitas mais. Né? Então, tudo isso a gente vai vendo dentro da igreja. Né? As mídias, o materialismo, está tão crescente dentro da igreja. O irmão compra um carro novo. Não estou dizendo que é proibido, né? Não tem problema, irmão. Pode dar. Que é proibido ter um carro novo, ou ter um telefone novo, não, mas que tenha controle nas coisas, né? Saiba gastar, para não passar necessidade, né? E isso é aquilo, né? Uma roupa, tenha controle, né? Para não perturbar a vida de outros, né? Despertar o ciúme e despertar a inveja. Também tem aqui a igreja, né? Sobre o aborto, sobre a homossexualidade, a eutanásia, tudo isso tem que estar sendo abordado, né? É um problema, né? Nós não temos problema com homossexualismo, nós temos problema com a prática. Se a pessoa deixar, amém, ele vai sendo trabalhado por Deus, sendo convertido, amém, glória seja dada ao nome do Senhor. Outras posturas, né? Nós somos sal, luz desta terra, nós temos tempero, nós brilhamos, resplandecemos a luz de Cristo em nossas vidas, então é para fazer diferença. Né? Então, nós como ministros, nós precisamos estar equipados e preparados para fazer a diferença onde quer que estejamos, dentro da igreja, fora da igreja, aconselhando na postura com os irmãos, vivendo na prática, né? Que a gente vai conhecer o ministro na sua casa, na vivência diária, vamos conhecer o obreiro, né, o Guto, a irmã Valéria, a irmã Márcia, a Patrícia, a irmã Fátima, o irmão Nildo, é na prática, é lá na casa dele, é na casa de vocês que também vos conhecem verdadeiramente, né? Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, é na prática e é na vivência. Diariamente você conhece o seu pastor, diariamente você vai conhecendo os seus irmãos. Rapaz, eu não sei que você tinha esse pensamento, porque você não conhecia ele totalmente, ou ela totalmente. Quem conhece de fato direito são a família, né? Os filhos, que está vendo ali o pai, que em casa ele é um, na igreja ele é outro, em casa ele é o leão, na igreja ele é o cordeiro, né? Em casa ele brada, virada encrenca, lá na igreja ele é o cordeirozinho, ele faz miau. Né? Só Jesus na casa. Então tudo isso tem que ter um cuidado. Eu sou o reflexo daquilo que eu sou de casa. Eu tenho que ser o mesmo, né? Fora e dentro da igreja eu tenho que ser o mesmo, como ministro do Senhor. Por fim, na página 90, chegamos ao fim, ele vai dizer que trate bem as ovelhas do Senhor, para que elas confiem em você e você se dedique a ensiná-las, não somente por discurso, mas principalmente pelo exemplo. Ocupe suas ovelhas com o trabalho do Senhor e motive-as a estarem servindo na igreja perto de você, para que elas não se percam, indo após outros que não cuidarão da alma delas e farão se perder. Saia de detrás da mesa e de seu gabinete e põe a mão no arado junto com as ovelhas, para que elas se sintam motivadas para o serviço e saiam a ganhar almas e a ensinar a igreja e continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Pois o mundo está em densas trevas e com muitas vozes que não sabem a quem ouvir. Então é hora de apresentar Jesus e dizer que as verdades absolutas existem e a ética ainda tem o seu lugar na vida do homem que deseja fazer o que é certo. Se o exemplo dos fiéis, 1 Timóteo 4,12, ensinar estas coisas, e procure apresentar-se como um bom pastor, um excelente pastor, em que os fiéis possam tê-lo como exemplo de fé e a ser imitados. Hebreus 13. Assim, e por fim, acaba o livro Ética Pastoral. Glória a Deus. Pastor, Hã? na parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 guardadas e vai atrás
da uma que se perdeu. Quando ele fala que se perdeu, essa ovelha, ela está perdida dentro da igreja ainda, né? Ela não se desviou. Ela continua dentro da igreja. Só que perdida na igreja. Perdida na igreja. Porque se ela saiu do aprisco, ela saiu da igreja, né? Porque a parábola fala das 99, né, que estão, e a outra se perdeu. A outra parábola vai falar do filho pródigo, que saiu, foi embora. Só que ninguém vai atrás dele. E aí na parábola das ovelhas, o pastor guarda as 99 e vai atrás. Que é a ovelha que se perde, né? É, O pastor já atrás. já lá no filho pródigo, ele sai, ninguém vai atrás dele, né? O pai até fica esperando, aguardando, mas esperando ele voltar, né? E nessa das 99, não. O pastor vai atrás. Como o pastor vai atrás, então eu tenho essa coisa que ela está perdida, mas dentro da igreja. Entendeu? Sim, eu tô entendendo. Pode ser. Porque do filho pródigo são dois, né? O filho pródigo e o que fica. São dois desviados. Isso. Dracma perdida é a mulher que precisa procurar diligentemente, né? Aquilo que perdeu, e a ovelha perdida, ela mesma se perdeu. Claro que pode ser dentro da igreja ou fora, mas o pastor vai lá para socorrê-la, né? Vai atrás dela, porque ele tem um rebanho de 100 ovelhas. Mas aí agora só pega o seguinte, essa ovelha que se perdeu, quando o pastor encontra ela, você já viu o que o pastor faz com ela para poder trazer ela de volta? A primeira coisa que ele faz é quebrar as pernas dela, Sim. entendeu? Para ela não ficar se debatendo. O que isso traz na prática? O que isso quer dizer para a igreja? Pergunto para o senhor, que o senhor é pastor, né? Né? Porque ela é teimosa. Você teimosa, ele tem que quebrar a perna dela, ou deslocá-la, ou bater na cabeça dela com o cajado. Mas ele logo em seguida, quando chega com ela no aprisco, ele vai curá-la, né? Tratar. Ele também tratava da lã, né? Porque quando ela fugia, ela desorientada, né? Não sabia o caminho de retorno, te pegava a pulga, carrapato, machucava a lã, machucava o couro. Então ele vinha com o tratar na vida dela para que ela ficasse curada de novo. Tirar os maus costumes. No caso, isso daí é a disciplina que o pastor dá no crente. Também. Ele vê que o crente está querendo se desviar por algum motivo, tá caindo para o lado errado, né? Amém. Com certeza. Tem que tratar a ovelha, né? E tem que ter coragem, né? Porque tem hora que a ovelha vai pular e gritar. E tem umas ovelhas no nosso meio que dá cabeçada, que são as teimosas. Aí no caso seria o quê? Levar o irmão lá para a salinha lá do fundo e soltar o braço santo em cima dele? Rapaz, dá as cipuadas, né? Não, mas com muita atitude, né? A atitude do pastor, ela faz a diferença, né? Tem pastores e pastores, né? Tem pastor que sabe conversar, sabe aconselhar. Irmão, por favor, ajuda-nos, né? Ô, irmã, pare de ser rinchosa. Camarada, morar com uma mulher rinchosa é terrível. É melhor estar na casa de goteira. Então tem irmã que é Deus me livre. O Satanás não quer nem conviver com ela, que o Satanás não aguenta. O Satanás diz, pelo amor do eterno, irmão, não dá pra viver com essa mulher não, ela tá me deixando endemoniado. Né? É por isso, né? Não sabe cuidar da casa. A mesma coisa, tem homens que são terríveis, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. São cabeças pensantes. Tem pessoas que foram mal ensinadas, né? Se converteram em outro ministério, em outra denominação. E aí quando vem trazendo os usos e costumes de lá. Então tudo tem que ser tratado, né? Conversado, ó, o costume aqui assim, é dessa forma, dessa maneira, desse jeito,
para que a gente alcance, né, melhor entendimento. Beleza? Mas será que tem algum homem que chegue nesse patamar? Que a gente vê assim, ó, os homens eles são um anjo, né? Mandado por Deus, né? Então eu não acredito que tenha homem que chegue a esse ponto, não. Todos os homens são luz. A luz, né? Pode ser, né? Pode ser. A luz meio queimada, né? Né? Mas pode ser também, né? Tem uns caboclos aí que é um, desculpa a palavra, é um pé no saco, né? E só Jesus dá causa. Fátima quer falar aí, não consegue aí, Rapaz, abre o microfone dela, Guto. ó. Não, aqui não dá não, só dá pra desativar. Eu mandei uma mensagem pra ela reativar. Pra ativar é só por aí. Corre lá, irmã Valéria. Na casa da sua mãe. Se tiver perto, né? Nós vamos lá abrir esse microfone. Mãe, do lado do negocinho de câmera aí, ó, tem um microfonezinho. Aperta aí que ele tá com uma barrinha de desligada. É só apertar nele, clica nele uma vez que vai abrir o microfone. Tenta aí. Se não conseguir, já tá indo ajuda. O seu socorro tá chegando aí já. A Bia foi lá arrumar pra ela. Pois é, pastor, então é assim mesmo. Vamos aqui, graças a Deus. É só enquanto a irmã. Eu não. Aí, irmã Fátima. Peraí. Tá me ouvindo agora? Mas eu não tô só. Eu quero ver. Nem ela sabe. Calma. Se a- Bia, clica também. Isso, agora estão os dois abertos. Tá Ok. aberto o microfone? Estamos vendo e ouvindo. Pois é, eu ia passar mensagem. Saiu aqui. Pensa numa pessoa crânio. Eu ainda agradeço a Deus que hoje eu entrei sozinha no programa, na reunião da EPOAD. Na aula, graças a Deus, eu estou ficando sabedoria, estou tendo bastante sabedoria, inteligência. Vocês estão falando aí de mulheres má, ruim, como é que é? Não, mas você viu aquele dentudo da Praça é Nós? Você já viu? Assim, Alberto, eu sou tão bondinho. Tá tudo aí. Eu sou boazinha, eu não tenho esse problema, não. Pergunta pra Valéria. Ei. O que você acha, pastor Robson? A Fátima é tão boazinha. Pastor, Melhor- ela fala bem assim, pergunta pra Valéria, em vez de ela falar assim, pergunta pro marido aqui do lado. Ele saiu, a Andréia ligou pra ele. A minha Ah. filha. Aí ele saiu, que ele tava só prestando atenção. Eu falei pra ele, vai lá no outro quarto, Miranda. Mas ele não quis, não. Ele tá assistindo um jogo aí mudo. Olha. Leva pra lá, vai assistir lá. Deixa vocês me perdoem, me desculpe que eu tô meio nem sentada, nem deitada, porque eu tô com a cor. Eu ajudei o Miranda a tirar uns pesos dali ontem. Tô com a minha coluna ruim. Tá? Tá bom. Pois é, acabou o livro e eu nem comprei. Eu vou ver se essa semana eu vou comprar ele. Em nome de Jesus. Mãe, quando terminar de falar, EPOAD. de novo no microfone, tá bom? Uma vez só. Hã? Quando terminar de falar, clica uma vez só no microfone que ele vai de novo ficar o risquinho, aí ele não funciona. Tá, Entendeu? tá Vou bom. aproveitar aí que ainda tem uma quantidade razoável de alunos aí. Domingo, depois do curso, vamos fazer uma reuniãozinha de 5 minutinhos, só pra gente acertar a aula de sábado que vem. Se a gente vai fazer alguma coisinha e tal, que é o resumão desse livro Vai aí. ser presencial, Isso, né? nós vamos fazer ela presencial. Aí vai ser o resumãozinho, assim, pra gente conversar e tal, e atualizar o Não, vai ser joia. Ok? Aí a gente faz uma reuniãozinha Ok, e pega você- mais gente lá no domingo, depois do culto. Aí se vocês podem Tá. estar até avisando quem vocês vê.
Até o pessoal não Ah, chegar Aí faz rapidinho, 5 minutos. domingo à noite, né? Após o culto. Tá. Vai ter a reunião da Tupperware. Ai, da Tupperware não dá, isso arde. Parece, né? Me perdoe, gente, me Tá perdoe. tranquilo. Aí a senhora pode orar, irmã Fátima, pra gente terminar. Aí a gente deixa sem gravar, se alguém Posso? tiver alguma dúvida aí. Tá bom. Pode orar já? Oh Deus, Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui ouvindo esses ensinamentos, nessa lição, nessa aula abençoada, que nós possamos ter discernimento de aprender, de saber tudo que o Senhor quer que nós possamos agradar ao Senhor de forma correta, não fazer aquilo que queremos, mas aquilo que agrada a teus olhos, que tudo que aquilo que nós aprendemos, nós possamos colocar em prática, que nós possamos a cada dia, Pai, estar atento àquilo tudo que nós ouvimos nas aulas, nós ouvimos no ler, no administrar as lições, no fazer as nossas respostas, que o Senhor venha abrir as nossas mentes. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa tarde. Muito obrigado, Senhor, por eu ter a oportunidade de estar assistindo essa aula. Obrigada, Pai. Amém. Vou parar a gravação. Glória a Deus.